Olha, nós temos apresentado aqui para você algumas reportagens a respeito da Venezuela. Já temos trazido pessoas também para falar e explicar para a gente o que é que se passa lá. Na Venezuela, os protestos têm ficado cada vez mais intensos. E nós, inclusive, acompanhamos hoje, porque membros da oposição fizeram protestos e esse protesto de hoje resultou na morte de 2 pessoas. No meio da confusão, o presidente da Venezuela, que é o presidente Nicolás Maduro, discursou, obviamente, para os aliados do governo que ele lidera. No centro de Caracas, Maduro começou agradecendo o que chamou de uma maré vermelha, disposta a proteger o governo contra os ataques da direita, e disse que está decidido a defender sua pátria e o povo. Ele afirma que os protestos recentes são esforços da oposição para estimular a violência e derrubar seu governo. Aos seus apoiadores na Avenida Bolívar, Maduro também anunciou que 30 opositores foram detidos, acusados de planejar atos violentos durante as manifestações. O presidente ainda aproveitou para criticar o presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges. Segundo Maduro, ele seria o chefe do golpe contra o governo. Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado. Después no te quejes cuando llegue la justicia hasta ti. Bom, nós agora precisamos entender o que está acontecendo. O dia você viu aí na reportagem. O professor Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, gentilmente aqui conosco. Igor, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Obrigado, Herói. Igor, me diz o seguinte, para onde vai indo aí a situação da Venezuela cada vez mais radicalizada, pelo que eu estou vendo aí? Olha, existe uma situação de conflito político muito sério na Venezuela, né? Existe uma crise institucional na medida em que um dos poderes, o poder legislativo, se declarou em estado de rebeldia, né? O parlamento da Venezuela, que é dominado pela oposição de direita, não aceita a ordem ditada pela Suprema Corte, pelo Tribunal Supremo do país. Então, há uma situação em que a Assembleia está desautorizada pelo Judiciário, né? Porém insiste, né, em se manter nesse estado de desacato às determinações constitucionais do país. Então, é um impasse e realmente, como disse o presidente Maduro, é uma tentativa de golpe de Estado. É uma tentativa de golpe de Estado? O Legislativo decretou já o afastamento do presidente. Decretou que o presidente alegou que, pelo fato dele ter saído do país sem pedir a autorização do Legislativo, não me lembro qual país ele foi. Foi para Cuba. Né? Isso foi agora no ano passado. Nós mostramos aqui. Né? Foi uma viagem do ano passado. Do ano passado? Do ano passado. Desculpa. Né? Que ele não pediu autorização à Assembleia Nacional e, por isso, então, ele estaria em desacato às leis do país e não poderia mais ser presidente. Mas a própria Assembleia Nacional está em desacato às leis do país na medida em que aceitou a posse de 3 deputados que foram impugnados por fraude eleitoral. Então, há um conflito entre os poderes. Agora, o que é preciso ficar claro, Heródoto, que isso é um conflito entre os venezuelanos e que são os próprios venezuelanos que têm que resolver esse conflito. Não adianta levar o caso para a OEA, não adianta intervenção externa, né? Isso apenas agrava ainda mais a situação dentro da Venezuela. Agora, nesse conflito, também há 2 semanas nós não tivemos a destituição do poder legislativo pela Corte Suprema. E aí, depois de 3, 4 dias, ela voltou atrás e eles voltaram novamente a ter o poder lá. O que ocorre é o seguinte, existe um legislativo que aceitou a posse de 3 deputados que não poderiam tomar posse porque eles foram impugnados pela Justiça por fraude nas eleições, né? Então, nesse momento, o Legislativo ele perdeu a condição constitucional de se constituir como poder, né? Então, o Judiciário da Venezuela declarou que nada do que seja decidido pela Assembleia Nacional tem validade, né? A crise mais recente ocorreu quando a Corte Suprema declarou que ela própria, então, iria chamar para si, né, a tarefa de legislar. Mas aí né? teriam 2 poderes e um?
Não, a Constituição, aí existe um imbróglio constitucional muito delicado. A Constituição da Venezuela diz que, nesse caso, cabe ao judiciário tomar as medidas corretivas. Essas medidas corretivas não estão claras. O judiciário deu um passo adiante dizendo, então, a partir de agora, nós vamos legislar. Como se nós fôssemos um poder legislativo. Ocorreu uma crise e o judiciário recuou. Isso não existe mais. Existe uma situação ambígua, que tem uma Assembleia Nacional, um legislativo, mas nada do que o legislativo legisla ou decide tem validade jurídica. Esse é o impasse que a Venezuela está vivendo. Agora, não adianta levar o caso para a OEA, porque isso é um assunto da própria Venezuela. Sem dúvida. Agora, me explica uma coisa. Por que a crise econômica só se agrava, haja vista que a Venezuela é um país que tem talvez o maior lençol petrolífero do mundo conhecido? O que acontece? A Venezuela é um país que, ao longo de todo o século XX, teve uma economia rentista, uma economia dependente das exportações de petróleo. Então, sempre que o preço do petróleo está alto, a Venezuela está bem, e sempre que o preço do petróleo está baixo, ela está mal, que é a situação atual. O preço do petróleo caiu há 2 anos atrás de $120 o barril para $30, atualmente está na casa dos $50 o barril, o que ainda é muito pouco para aquilo que a Venezuela precisa. Então, você tem ali uma situação econômica difícil, uma situação que é agravada pelo conflito político existente dentro do país. Você tem um empresariado venezuelano que está maciçamente contra o governo e sabota a economia de todas as maneiras. Eles retêm os produtos, não colocam os produtos à venda, gerando uma situação de escassez artificial. Artificial? Artificial, porque isso é feito de propósito. O produto não chega, então de repente você vai na farmácia e não tem antibiótico. Cadê o antibiótico? O antibiótico está escondido em algum lugar pela rede de varejo controlada pelo empresariado que está na oposição de direita. Isso não é novidade, a gente já viu isso na história da América Latina no Chile, quando havia um governo socialista do Salvador Allende que foi boicotado e sabotado de todas as formas até um golpe de Estado. Agora, Igor, há interferência externa nessa briga aí ou não? Os Estados Unidos financiam esses grupos de oposição de diferentes maneiras. Grupos de manifestantes que atacam com violência, atacam a polícia ou atacam os partidários do governo. Existe financiamento dos Estados Unidos a políticos de oposição. Todo aquele roteiro que a gente já viu no passado no Chile, do Salvador Allende, está se repetindo agora na Venezuela. E internacionalmente há uma campanha que envolve os Estados Unidos, agora o governo do Brasil, da Argentina, de outros países, para isolar a Venezuela, para favorecer um golpe de Estado da oposição. É uma postura muito lamentável essa do governo brasileiro de interferir na política interna do país vizinho. O governo brasileiro mudou de posição. Durante o período Lula e o período Dilma, eles apoiavam o governo da Venezuela. Sim, nós tivemos... E agora mudou. Agora mudou. Nós tivemos um golpe de Estado no Brasil e esse governo está ao lado da oposição de direita na Venezuela. É como se nós tivéssemos na América Latina 2 partidos políticos transnacionais. Um partido progressista, das forças de esquerda, e um partido conservador das forças de direita. Isso transcende Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela. Você tem, então, alinhamentos políticos que vão além das fronteiras, que é o que leva o governo de direita do Brasil a apoiar a oposição de direita na Venezuela. Vou te perguntar rapidamente o seguinte: a saída seria eleição ou não? Ou não tem eleição marcada? Existem eleições no ano que vem, 2019, aliás, 18, no final de 2018. Então, tem que cumprir a Constituição. Mas vai haver eleições esse ano, vai ter eleições... não foi cassado, o Capriles? Não, de jeito nenhum. Que ele não pode concorrer? Claro que pode. Pode. Ele é governador do estado de Miranda e é candidatíssimo. Que ele não podia. Não. Pode. Ele está perfeitamente habilitado, está numa situação bem melhor do que o Lula, que estão tentando impedir ele, embora ele esteja favorito nas pesquisas. Em vários aspectos, a Venezuela é muito mais democrática do que o Brasil. Lá tem um presidente que foi eleito. Aqui nós temos um presidente que não foi eleito. A presidenta eleita foi tirada sem ter cometido crime nenhum. Lá, o líder da oposição vai poder ser candidato nas eleições. Aqui, o líder do que agora é a oposição está ameaçado de ser impedido
impedido de se candidatar. Então, falam da Venezuela, mas vamos olhar para o Brasil. Se algum país tem que ser suspenso da OEA, esse país deveria ser o Brasil e não a Venezuela. Ok. Igor, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho, tudo bem? Claro. O professor Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, está aqui gentilmente conosco. Igor, há uma tendência, você falou agora e explicou de uma maneira muito didática, né? Tem duas grandes forças, uma conservadora e outra progressista, né? Esse pêndulo está indo em direção às forças conservadoras? Você citou o Brasil, a Argentina, onde mais citou? O Paraguai, que mais? O Chile? Não, o Chile não. O Chile não. Tem um governo de centro, digamos assim. Tá. É muito complicado usar essa imagem de pêndulo, porque parece que é um fatalismo. E não é. Que vai para um lado, que vai para o outro, e nunca é só para um lado ou só para o outro. Nós tivemos agora eleições no Equador, em que o governo de esquerda progressista ganhou até por uma margem considerável as eleições no segundo turno. Né? Então as coisas não são assim tão simples. Né? Se você olha para a Bolívia, por exemplo, as pesquisas dão uma ampla preferência ao Evo Morales, embora ele tenha perdido por pouco um plebiscito onde ele pedia autorização para poder se reeleger mais uma vez. Né? Agora no México vai ter eleições também e a esquerda está disparada na frente. Eleição no México? Eleição no México é, se não me engano, no final do ano. Final do ano. Final desse ano. Porque nós vamos acompanhar. Então, o López Obrador, que já concorreu outras vezes, foi muito polêmico, porque aparentemente ele ganhou as eleições, mas o resultado oficial foi o contrário. Mas agora ele está disparado na frente, até impulsionado por esse conflito entre o México e os Estados Unidos. O México e o Trump. Exatamente. O Trump está ajudando a esquerda no México, sem querer. Obrigado, Igor. Obrigado pela gentileza. Valeu, Heródoto. Obrigado, viu? Muito obrigado.